Meus amores, vamos lá para mais um dia de aula? Isso mesmo! Hoje nossa aula será de matemática, mas antes de começar, vamos procurar aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Isso! Eu, tia Roneide, aqui já encontrei o meu. Agora eu quero que você encontre o seu. Encontraram? Ótimo! Agora, pegue o livro de matemática, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Então, vamos começar? Isso. Abram o livro de vocês aí na página 176. Abriram? Vocês vão ver logo em cima onde tem assim: a matemática me ajuda a ser. O quê? Uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente. Aí vocês podem estar se perguntando: professora, matemática falando do meio ambiente não é cálculo? Não é probleminhas? Não é frações? Não é números decimais? Então, meus amores, a matemática ela tem várias formas de se trabalhar e o meio ambiente não deixa de ser um problema, porque quanto mais nós poluímos, ele vira um problema muito grande. E para solucionarmos, nós também poderíamos trabalhar sim, poderíamos não, podemos trabalhar com a matemática. Nós podemos calcular a quantidade de lixos que tem nos rios, nós podemos calcular os danos que esses lixos causam com as enchentes, as nossas cidades, as doenças, quantas pessoas ficam doentes. Então, a matemática ela pode ser trabalhada de maneira diversificada, sim, com o meio ambiente, certo? Então, hoje nós vamos ter uma aula de matemática diferenciada. Vamos lá? Acompanhe a leitura das histórias em quadrinhos para que a gente possa responder todas as perguntas do enunciado, certo? Então vamos aqui. Algumas vezes, as personagens de histórias em quadrinhos chamam a nossa atenção para assuntos muito importantes. Veja, por exemplo, estas tirinhas da Turma da Mônica e do Menino Maluquinho. Nós temos aí 3 tirinhas. Eu vou ler a primeira, né? Depois a segunda e depois a terceira, certo? Então vamos aqui agora na primeira tirinha. Turma da Mônica. Poucalia, só pego essas tancleiras. Amanhã eu volto pra tentar pescar de novo. No outro dia, ei turma, o lixeiro chegou? Já foi a primeira tirinha. Aí vocês podem estar perguntando: ô professora, você falou poucalia, tranqueilas, plá. Essas palavrinhas são a forma que Cascão sempre utiliza no personagem dele. Vocês que já estão acostumados a ler histórias em quadrinhos, né, a tirinha da Turma da Mônica, sabem que o Cascão ele tem o hábito de tirar algumas letras e falar as palavrinhas incorretas, né? Não falar corretamente como deveriam ser, certo? Vamos para a segunda história, a segunda tirinha. Turma da Mônica. A poluição dos rios está se tornando um caso dramático. Essa foi a segunda tirinha. Na terceira tirinha é do Menino Maluquinho. Socorro! Uma água viva! Não é uma água viva, Carol. É só um saco plástico. Socorro! Poluição. Então, vocês perceberam que ela gritou quando estava na praia com medo da água viva. O colega chegou, que é o Menino Maluquinho, pegou o saco e disse: não, não é uma água viva, é só um saco plástico. Aí ela gritou, mais medrosa ainda: socorro, então é poluição, porque se tinha aquele saco era porque tinha muito mais lixos ali, certo? Agora vamos aqui para a página 177 para que a gente possa tomar nota, responder de acordo com as histórias em quadrinhos, as tirinhas. Vamos lá? Na primeira tirinha, por que o Cebolinha ficou bravo? Hein? Nessa primeira tirinha aqui, por que ele ficou bravo? Quando ele tentava pescar e não conseguiu. Por quê? Isso mesmo, porque ele não conseguia pescar o quê? Peixes. Então, na primeira, né, a resposta será essa. Não conseguia pescar
peixes, o que era que ele só tirava? Hein? Lixos. Se vocês perceberam, na primeira hora que ele jogou a vara, ele pescou o quê? Uma bota. Disse que no segundo dia ele voltava, no outro dia. E quando foi pescar, não tinha nada, só tinha lata, bota e sujeira. Então, por isso que ele ficou bravo. Vamos agora para a segunda tirinha? Na segunda tirinha, por que os peixes estão indo embora? Hein? Por que vocês acham que os peixes aqui, olha, saíram, uma com um bebezinho, né, o peixinho filhote no braço, a outra com a malinha? Por que eles saíram de dentro da praia e foram embora? Hein? Isso, porque os rios e os mares estão o quê? Poluídos, isso mesmo. Porque, né, os rios e os mares estão poluídos. E quem é que polui os rios, meus amores? Nós. Nós, quando jogamos lixo, nós, quando iremos para a praia e levamos a latinha de refrigerante, jogamos lá o saquinho do biscoito, certo? Nada disso é correto. Nós temos o quê? Ao ir para esses locais, levar uma sacolinha e trazer de volta todo o nosso lixo, tudo que nós consumimos lá, colocar na sacolinha e trazer para poder jogar no local correto. Não deixar jogado tanto no rio como no mar, não é isso? Vamos para o terceiro. Do que trata a tirinha do menino maluquinho? Essa daqui, essa tirinha aqui, eles estão falando de quê? De um banho gostoso na praia? Do sol? Do que ela está falando? Do que ela está reclamando? Hein? Eles estão falando de quê? Isso mesmo, meus amores, da poluição. Eu irei apagar aqui para a gente colocar. Eles estão falando, né, na terceira tirinha, da poluição dos rios, dos mares. Pronto? No quarto quadrinho diz assim, o que há de parecido nas três tirinhas? Nas três tirinhas, tanto na Turma da Mônica, na primeira tirinha, quanto na segunda Turma da Mônica, que é onde os peixes estão indo embora, e na terceira tirinha do Menino Maluquinho. O que há de parecido entre as três aqui? O que é que as três estão falando? Do que é que elas estão se tratando em todas as três? Hein? Isso mesmo, da poluição das águas, né? Dos rios, dos mares. Então, as três tratam o tema poluição, né? Poluição das águas. Olha que legal, né? Eles estão preocupados com o nosso meio ambiente, coisa que nós também devemos nos preocupar muito, porque é pelo nosso meio ambiente que nós vamos poder ter esse ar puro que respiramos e iremos evitar muitos desastres como as enchentes e outras coisas mais que acontecem devido à nossa poluição. Certo assim, meus amores? Então, como eu falei que a aula de hoje seria diferenciada, uma aula de matemática sem muito cálculo, sem muita conta, mas com muito aproveitamento, porque vai servir que a gente possa conscientizar as outras pessoas sobre a não poluição dos rios e dos mares e até das próprias ruas, que muitas vezes eu vejo as pessoas jogando, né, o lixinho na rua, e isso a gente sabe que não é correto. Então, meus amores, antes de acabar nossa aula, eu não posso deixar a nossa atividade, não é isso? Tenho que passar para vocês. Então, a atividade de hoje será no livro de vocês, na página 177, onde tem reflita. Essa parte aqui, olha. Tá vendo? Estão vendo aqui, olha? Onde tem assim, observe as imagens a seguir e responda. Vocês irão observar
tanto a letrinha A quanto a letrinha B, e irão responder o que eles estão perguntando. No segundo, tem dizendo assim: reúna-se com o colega e façam juntos no caderno uma lista de ações que poderiam ajudar a diminuir com a poluição do nosso planeta. Como nós estamos no momento da pandemia e não estamos podendo nos juntar, mas nós temos o grupo, onde no grupo eu posso fazer uma lista, né, no meu caderno, de tudo que eu acho que não é correto, né? Que eu posso dizer assim, uma lista de tudo que pode prevenir, que eu tenho que evitar para não poluir. E aí depois eu vou conferir com o meu amigo se ele colocou as mesmas coisas que eu, ou se ele colocou mais coisas do que o que eu coloquei na minha, e aí nós trocarmos informações e conhecimentos. Certo assim, meus amores? Depois que vocês fizerem essa lista, tire aquela foto maravilhosa e envie para a professora de vocês. Correto? Espero que tenham gostado da aula de hoje e que possam passar para seus conhecidos essa dica. Vamos evitar a poluição. Certo assim? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.